Fala galerinha, tudo bem? Vocês lembram de mim? Se bobear, já faz mais de um ano que eu não apareço por aqui, mas eu precisei voltar porque eu queria muito conversar com vocês sobre um livro específico, que é A Guerra da Papoula. Esse livro, então, ele faz parte de uma trilogia que começou a ser publicada aqui no Brasil em 2022 pela Intrínseca. Então, em 2022 a gente teve a Guerra da Papoula, agora em 2023 a gente teve a República do Dragão e o último livro, The Burning God, a gente espera que venha no ano que vem, né? Em 2024. Então vamos entrar na parte que importa, que é a história desse livro. Assim, dando um pequeno resumo do que se trata, a Rin, que é a personagem principal, ela é uma órfã de guerra. Então, o governo implantou uma lei em que toda família tinha que adotar um órfão de guerra. E ela foi parar numa família cujas essas pessoas, que ela acaba chamando de tios, são comerciantes. Então eles enxergam a Rin muito mais como uma mão de obra grátis para todas as atividades que ele tem que fazer. Então ela tem que cuidar da loja, ela tem que cuidar do filho deles, né, ser babá da criança, e de quebra ela também age como uma teleentrega para o tráfico de ópio que essa família tem. Eis que quando ela faz 14 anos, ela descobre que ela vai ter que casar com um cara que a família arrumou para ela. Então ela resolve fazer a prova para a academia militar do governo. Porque se ela passar, ela entra pro exército e não precisa casar com ninguém, não precisa mais nem morar com essa família. Quando ela entra pra essa academia, ela acha que os problemas dela acabaram. Na verdade, eles só começaram. Porque ela é do sul de Nicara, que é esse país. Ela é lá da província do Galo. Inclusive, as províncias têm nomes dos signos chineses. E lá nessa província, o pessoal é todo agricultor. Então, eles lidam muito no campo. Eles têm a pele mais escurecida porque eles pegam muito sol. Eles têm um sotaque diferente. Então, quando ela chega nessa academia de elite, ela já começa a sofrer preconceito por causa da cor de pele, por causa do sotaque, por causa da situação financeira dela, e aí o bullying corre solto. Então, para não ficar contando muito mais da história aqui, eu só vou dizer para vocês que em algum momento essa guerra estoura. E a gente sabe que tem uma guerra, porque tá no título do livro, né? A Guerra da Papoula. Quando essa guerra estoura, eles mandam todo mundo pra guerra. Inclusive o pessoal da academia. A pessoa estando formada ou não, ela vai pra guerra. Tá, e essa foi a explicação da parte do título que se refere à guerra. Mas e a papoula? O ópio tá por todos os lugares nessa história. Inclusive tem um dos professores da academia, que ele é xamã, e segundo ele, a gente precisa usar o chá da papoula para entrar em contato com os deuses e desbloquear poderes. Então tu já imagina o que vai ser essa situação dessa galera em plena guerra. E essa questão do ópio em si, da papoula, ela é bem importante nessa história, porque a autora, ela se baseou em algumas guerras que ocorreram de verdade na China para escrever esse livro. Inclusive a Guerra do Ópio. Mas daqui a pouco mais eu vou entrar em detalhes sobre isso. A partir desse panorama, então, que eu dei para vocês, a gente consegue entender que a história, numa primeira camada, ela aborda temas como racismo, como a meritocracia, ela faz muita crítica à meritocracia. É uma história que bate muito nessa questão dos perigos que a gente tem pela sede de poder e também, claro, de todo o problema envolvido com o uso de drogas. E apesar dessa história, que é uma história de fantasia, né, porque afinal de contas as drogas vão liberar poderes, então no início do livro ele até tem um alerta de gatilho para determinados temas, e eu acho interessante a gente levar isso muito em consideração quando for ler, porque tem cenas pesadíssimas. E um dos pontos que eu mais gostei, assim, que ela aborda também, porque vocês sabem que eu gosto de, né, variar, assim, diferentes pontos de vista, né? Ela aborda muito essa questão dos deuses também. Na visão oriental, os deuses, eles são neutros. Eles estão ali. E aqui no Ocidente, a gente tem muito essa ideia de bem versus mal. Então a gente tende a colocar os deuses em caixinhas. É que assim, essa questão de bem e mal depende do ponto de vista. O que é bom para um pode ser mal para outro. Então essa questão de tentar, assim, essa neutralidade dos deuses, eu achei muito legal isso daí. Eu acho que é uma forma diferente da gente avaliar as coisas, que às vezes a gente tende a olhar para as coisas com essa nossa visão um pouco mais enviesada de caixinhas, né? De bem versus mal. E não necessariamente é assim. Esse então é o primeiro romance publicado pela autora, a R.F. Kuang, e ela imigrou da China para os Estados Unidos quando ela tinha 4 anos. Então ela ouvia muito os familiares dela, principalmente o avô paterno, falando muito sobre esse período da Segunda Guerra Mundial, de quando o Japão tinha invadido a China, até porque ele participou dessa guerra, né? E uma coisa que ela comenta em algumas entrevistas é que quando ela ia procurar livros que falassem sobre esse período, ela só via livros falando sobre o que acontecia na Europa. Entre os países europeus, nenhum deles falava sobre o que tinha acontecido na China. Então ela simplesmente decidiu que ela ia escrever um livro que ela gostaria de ter lido naquela época. E aí, com 19 anos, começou a escrever A Guerra da Papoula. Vamos falar então sobre essa guerra sino-japonesa. Ela iniciou em 1937 e só terminou em 1945,
quando o Japão se rendeu às forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. A autora usa o termo de Terceira Guerra da Papoula dentro da história do livro para se referir a esse período que foi da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi exatamente esse período que o Japão invadiu a China. Porque a Primeira Guerra Sino-Japonesa foi quando o Japão tomou Taiwan, em 1895. E aí ele só devolveu Taiwan para a China com o final da Segunda Guerra, em 1945. E aí a Primeira e a Segunda Guerras da Papoula, que são mencionadas no livro, fazem referência, na verdade, à Guerra do Ópio, que aconteceu durante o século XIX entre a China e o Reino Unido. E aí eu fui buscar um pouco mais sobre essa guerra para entender o que tinha acontecido e eu fiquei chocada com o que eu descobri. Imagina a cena. China começa a fazer várias exportações para a Europa, começa a bombar, país em ascensão, a economia está subindo. Eis que o Reino Unido olha para a China e diz: não gostei, não quero isso aí não, tô perdendo espaço, vou sacanear essa galera. Reino Unido vai até a Índia, produz ópio, pega lá seus quilos, suas toneladas, não sei quanto que foi de ópio, vai assim como quem não quer nada, seu ópio embaixo do braço, vai até a China, chega lá na beira, assim, no meio da rua, assim, né, lá na costa, vê a galera passando, diz: vem cá, olha isso aqui, dá uma ousada nisso aqui. E a galera diz: não, muito obrigada. Usa, puxa aquela arma, usa sim, usa isso daí. E aí eles começaram a viciar a população inteira da China em ópio. Tu acredita num negócio desse? Tu acredita nisso? Aí assim, dá alguma merda, alguma coisa, o país não tem exército, porque tá todo mundo viciado. Imagina a situação, cara. Ai, olha, nessas horas eu fico pensando, o ser humano não vale nada, cara. Olha só que absurdo isso que os caras fizeram. E claro, daí desencadeou a guerra do ópio, né? Óbvio. Mas assim, gente, a que ponto chega o ser humano? Pelo amor de Deus. Olha, eu tô passada, eu tô chocada. Uma outra coisa bem interessante que a autora fez foi o mapa desse mundo, que eu vou deixar aqui pra vocês. Se a gente prestar atenção, a gente vê que tá muito claro. Aí não precisa prestar atenção, né? Se tá muito claro. Mas a gente consegue perceber que ali a gente tem claras referências à China, ao Japão e a Taiwan. E a relação entre esses países dentro dessa história é muito similar ao que aconteceu na vida real. Tendo um olhar assim mais aprofundado sobre alguns outros temas que essa história acaba abordando, a gente percebe também que ela aborda muito as consequências psicológicas da guerra. Porque como eu falei de traçar esses paralelos, a gente tem uma outra guerra que aconteceu na história antes, que seria o referente à invasão do Japão a Taiwan, né? Seria o equivalente dentro dessa história, e a gente vê como isso traumatizou as pessoas e como elas agem sempre pensando no que aconteceu antes, sabe? Aquilo setou uma outra forma dessas pessoas verem a vida e verem o mundo, também assim no nível de indivíduo, um tema abordado que para mim é uma coisa muito forte, por isso que eu alerto também sobre os gatilhos do livro, são as consequências psicológicas do estupro. A gente sabe que na guerra isso acontece e acontece muito. Como isso destrói a pessoa, isso quebra a pessoa, de certa forma, de um jeito que tudo que ela era antes simplesmente não existe mais. E a pessoa não consegue mais seguir a vida. Não existe mais vida para essa pessoa, porque não existe mais uma pessoa. O terceiro ponto que ela aborda nessa história, assim, com mais profundidade, para mim, eu acho que é um dos meus favoritos, é exatamente a linha tênue entre moral e sobrevivência. Se tu tá fazendo aquilo para sobreviver, até onde aquilo tá dentro da moral, aquilo tá certo, aquilo é ético. Eu acho muito boa essa discussão, até pelo contexto da guerra, às vezes a pessoa precisa fazer coisas extremas. E tem uma frase que ela usa no livro que é maravilhosa, que ela diz o seguinte: a guerra não determina quem tem razão, a guerra determina quem sobrevive. E é claro, num contexto geral, a obra inteira traz muito essa conscientização sobre a guerra, sobre os horrores da guerra, sobre os impactos da guerra e todo esse período conturbado que aconteceu lá na China durante todos esses anos. E principalmente tem um capítulo em específico que ele se refere ao chamado Massacre de Nanquim, que foi uma cidade chinesa que passou por horrores. E foi uma atrocidade, um crime de guerra, só que simplesmente o Japão finge que não viu, não sei, não estava lá, não era eu.
e ficou por isso mesmo, responsáveis não foram responsabilizados, e aí tem toda essa conscientização, porque a gente sente que ainda falta um pouco de justiça ali, por tudo que aconteceu. Um outro ponto que algumas pessoas levam bastante em consideração é o desenvolvimento de personagem. E aqui a gente tem muito, o que me deixa muito feliz. Assim, não só a Rin, né, a nossa personagem principal, mas outros também. A gente vê a Rin, por exemplo, que ela se esforça, ela tropeça, ela levanta, ela vai de novo, ela tem que superar essa desvantagem, né, com a qual ela já começa na história, e a gente vê como, assim, quando ela chega na guerra, assim, que ela vai lutar com o inimigo pela primeira vez, o medo que ela tem, ela sente náusea, sabe, dá um branco, ela não sabe o que fazer, ela fica sem reação, mesmo já tendo lutado mais de 1000 vezes nos treinos, agora é a vida real. E a gente vê como ela vai superando esses desafios ao longo da história, conforme os desafios vão se apresentando para ela, e ela vai realmente aprendendo com eles. E os outros personagens também. Claro, a gente não consegue acompanhar eles 100% do tempo, porque eles não são os personagens principais, mas a gente consegue perceber que no passar da história, cada interação que eles têm com a Rin, eles estão, assim, sutilmente diferentes, sabe? E a gente vê, principalmente na parte da guerra, eles voltam com experiências diferentes e a gente vê como aquilo tá moldando o caráter deles e eles estão evoluindo também nessa jornada. E aqui eu quero botar um ponto de observação pro Altan, que é um dos personagens ali que já passou por muita coisa. E assim, desenvolvimento de personagem não significa necessariamente que ele vai se desenvolver como pessoa. Então isso também pode significar um aprofundamento psicológico, um conhecimento maior sobre a história e as motivações daquele personagem. Então o Altan é um exemplo disso. A gente consegue entender o que ele faz, por que ele faz, a gente entra na cabeça dele, a gente entende a história dele e por que ele está inserido naquele contexto, e não quer dizer que ele se tornou uma pessoa melhor. Só quer dizer que agora ele faz mais sentido pra gente como ser humano. E uma coisa que eu gosto muito desse personagem é aquela linha tênue que eu comentei antes sobre a moral e a sobrevivência. Não é porque agora a gente entende por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo que a gente tem que concordar 100% com isso. Não é porque ele tem um motivo para isso que ele está fazendo o que é certo. E muitas vezes durante a leitura a gente tem que se policiar e se perguntar, eu tô super concordando, vai lá, faz. Mas isso tá certo? Isso não é muito ético, né? Fazer uma coisa dessas. Por mais que tenha toda a história dele, que eu esteja entendendo o motivo por trás disso, talvez não seja por aí. E aqui eu queria dar também duas opiniões em particular, uma sobre cada personagem. O primeiro deles é a Rin, não é porque ela é a personagem principal que ela é 100% do bem. E eu acho que isso tem muito a ver também com aquele ponto em que o poder corrompe. Eu mencionei antes, né, essa corrupção no poder, do querer o poder. Não é porque ela é a personagem principal que ela só vai tomar ações boas e que ela vai ser a Madre Teresa de Calcutá. Então, muitas vezes, a gente se pergunta se a Rin realmente é a mocinha da história. E a gente entende que não, são pessoas reais ali. Isso torna ela muito real. Essa coisa dela não ser nem boa nem má, ela é uma personagem cinza e isso faz dela ser uma pessoa real. Outro personagem que eu queria comentar também, que eu gosto muito, é o Yang. Ele é aquele personagem que eu comentei antes, que era o professor xamã, que gosta de tomar um chá de papoula e tal. E ele me lembrou muito o Elodin, da Crônica do Matador do Rei, que também era um professor, assim, bem avoado, assim, ninguém dava nada pra ele e tal. Eu gostei muito dele. Eu entendi ele, mas assim, ele teve várias ações que eu não pude concordar, que eu discordava completamente do que ele estava fazendo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque isso mostra o quão trabalhados foram esses personagens, o quão bem construídos eles foram e como todos eles conseguem se ligar na trama, conseguem compor a trama. A trama é composta por esses personagens que, na falta de um deles, a trama não seria a mesma. Gente, eu não sei nem como é que tá a luz aí, mas é que tá nublado, deu uma escurecida louca aqui e eu não sei como é que tá ficando, mas vamos continuar. Um outro ponto que eu também acho interessante mencionar é o método pelo qual esse poder funciona nessa história, que é muito similar ao uso de drogas. Claro que eles literalmente vão lá e tomam um chazinho, mas não é isso que eu quero dizer. É um poder que quanto mais tu usa, mais tu quer usar, e ao mesmo tempo ele vai te corrompendo de uma forma que tu começa a perder o controle sobre ti mesmo. Agora me diz se isso não é a clássica definição de um dependente químico. O que eu me pus a pensar durante essa leitura, assim? Até que ponto a moral é válida dentro da guerra? O que é certo e o que é errado nessa situação? Já dizia Raul Seixas, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E o ponto de vista que é o ponto da questão. Que luz é essa? É o nome da música, se alguém quiser ouvir, tá? Numa guerra,
é nós contra eles. Então as pessoas precisam se contar histórias para que aquilo possa fazer sentido, para elas conseguirem sobreviver a essa experiência tenebrosa. Então, muitas vezes, a pessoa se conta que o inimigo é isso, que o inimigo é aquilo, que ela precisa fazer isso, porque isso é o melhor. E isso é uma forma dela tentar conseguir deitar a cabeça no travesseiro no final do dia. Mas muitas vezes quem vai contar esse tipo de história é o próprio governo. E isso é uma coisa que a gente consegue ver claramente no livro 1984, né? Em que a imprensa ela publica notícias demonizando a nação A ou a nação B de acordo com os interesses do governo. E as notícias podem mudar de um dia para o outro. E eu acho que aí também a gente tem que muito se perguntar até que ponto a moral é válida, quando ela deixa de ser, e quando é puramente questão de sobrevivência. Eu acho que um ponto bem interessante da história é a forma como a gente se conecta com a Rin. Exatamente por ela errar tanto. Ela erra muito. E isso faz com que a gente se reconheça na personagem, até porque ela passa por situações que deixam cicatrizes psicológicas e físicas nela. E se a gente parar pra pensar, se a gente estivesse naquela mesma situação, a gente não ia ter culhão pra fazer o que ela faz. A gente possivelmente ia errar tanto quanto ela, se não mais. A gente com certeza ia sentir o rancor que ela sente, a raiva que ela sente e principalmente a vingança que ela procura. E sim, a gente vai passar muito tempo parado, olhando para o nada, para uma parede branca, simplesmente tentando processar tudo aquilo que a gente leu, toda aquela cena que aconteceu e tentando juntar os cacos do nosso psicológico. Então sim, eu recomendo demais a leitura desse livro, é um livro maravilhoso para quem acha que tem estômago para aguentar tudo isso. E eu tô morta de curiosidade para saber o que acontece no próximo volume. Eu vou me despedindo por aqui. Se tu gostou desse vídeo, deixa o joinha e a gente se vê no próximo. Até mais!